Bom, então hoje nós vamos dando sequência, né, ao nosso estudo. Nós estamos na segunda vez que nós estamos aqui estudando o capítulo 18, o capítulo Obsessão. E na semana passada nós vimos que a obsessão não é algo tão simples de se lidar como muitas vezes as pessoas pensam, né? Acham que simplesmente alguém que está com obsessão vai num centro espírita e faz uma oração, afasta o obsessor e está tudo resolvido. Então, lidar com obsessão não é tão simples assim. Isso que a gente já viu no início do capítulo, que requer um preparo, requer toda um amor, um conhecimento, a forma de lidar. E por isso que não são todas as pessoas que têm permissão ou que devem estar presentes numa sessão de desobsessão. E na sessão que está aqui sendo mostrada, inclusive, só os obsidiados, né, e as pessoas mais próximas do trabalho mediúnico que estão presentes. E aí agora nós então vamos entrar nós estávamos acompanhando o André Luiz e o Alexandre, já vendo ali no plano espiritual os obsessores, né, próximo dos espíritos vinculados a eles. Inclusive teve uma conversa com uma senhora que tinha ela obsidiava uma pessoa que ela não conseguia perdoar, ela queria que a pessoa pagasse pelo que ela tinha feito. E na conversa ali, o espírito, né, o irmão ali do plano espiritual que conversa com ela, faz ela entender que talvez ela não esteja tão com a razão assim, porque ele exemplifica com o Cristo, né, uma série de coisas, mas ainda assim não é um espírito que está aberto ou não está totalmente pronto para entender tudo aquilo. E então nós vamos na sequência disso. Então a gente parou justamente naquele momento em que estavam conversando com um desses espíritos obsessores. E aí, depois dessa conversa, então André Luiz fala, né, silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, passei a observar a senhora, ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados. Então tinha uma das obsidiadas ali, né, que estava irritada, uma irritação forte, e os encarnados do trabalho mediúnico. Então imagina o seguinte, as pessoas levaram ela, né? Então, só que ela não está quieta, está muito irritada, e isso começa a preocupar quem faz parte do trabalho mediúnico. E o André Luiz descrevendo isso para a gente do lado no plano espiritual. Diversos perseguidores invisíveis à perquirição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Então, olha isso. Então, era uma senhora que estava sendo obsidiada por vários espíritos, como muitas vezes acontece, mas de todos aqueles, um se sobressaía. Um tinha uma cara, inclusive, muito infeliz, com maneiras cruéis. Que é a ideia que normalmente a gente faz, né? Que um espírito obsessor é como se fosse o demônio, algo muito ruim que está se aproveitando ou está fazendo alguém de vítima. E isso a gente está vendo que não é bem assim. Não existe vítima em caso de obsessão. Existe culpa, passado, existe ligação. E tudo isso a gente tem que conhecer e entender para poder trabalhar, para poder ajudar a cuidar de um caso como esse. Mas o que o André Luiz está descrevendo é isso, que no caso dessa senhora, que estava muito irritada, ela estava com uma falange de espíritos, um deles se sobressaía. Colara-se-lhe ao corpo, olha isso, então esse espírito obsessor estava colado no corpo dela, como se estivesse tomando realmente o corpo dela. Em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima, que buscava resistir quase inutilmente. Então era uma briga ali, uma luta, mas que ela estava vencida. Qualquer esforço que ela fizesse naquele momento parecia que não tinha resultado nenhum.
O espírito estava dominando ela mesmo. Meu bondoso orientador percebeu minha estranheza e explicou. Este, André, representa um caso de possessão completa. Então, a obsessão, a gente sabe que tem níveis, né? Vários níveis. Então, a obsessão, a possessão, a subjugação. Então, esse é um caso de possessão completa, que o espírito obsessor está praticamente de posse do corpo, né? Do espírito do irmão obsidiado. E dirigindo-se ao intérprete que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor temível para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Então aí o Alexandre pediu para que o intérprete, né, aquele espírito que estava ali para fazer essa intermediação, conversasse um pouco com esse obsessor para que o André Luiz aprendesse, entendesse o que estava acontecendo. E aí então, ele chegando próximo, né, sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou. Então, olha isso, o espírito querendo ajudar tocou, né, no espírito obsessor e ele gritou: Não, não, não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Então, olha isso, é um espírito que tem consciência, inclusive, da ajuda que está tentando ser feita, mas está muito decidido no mal que ele quer fazer. Ele quer se vingar de algo e ele não quer ser colocado, afastado dessa possibilidade. E aí o irmão que chegou nele, né, falou: Não desejamos violentá-lo, meu irmão, acentuou o amigo com serenidade evangélica. Tranquilize-se. Enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Então, olha isso. A primeira orientação que o irmão está dando para ele, fala assim: nós não vamos te prejudicar. Quem está se prejudicando é você mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Olha aqui, agora a gente já começa a ver o que é realmente em praticamente todos os casos de desavenças, de obsessão, né, como esses que a gente está estudando. Então, o irmão que está querendo vingança, ele sente, na verdade, prejudicado. Ele se sente vítima. E como no caso da outra, no caso anterior, né, que a irmã lá falou, eu fui prejudicada por ele. E eu aqui do lado do plano espiritual, no mundo invisível, não encontrei Deus para punir ele. E eu quero então fazer a minha justiça pelas próprias mãos. E aqui agora é a mesma situação. Esse obsessor, ele não está querendo prejudicar ele de graça. Alguma coisa essa senhora, né? Uma senhora que foi dito ali, né? Prejudicou esse espírito no passado e muito. E ele quer se vingar. Ele tem uma dívida, ele acha que essa pessoa tem uma dívida a acertar com ele. Só que o que o espírito que está tentando ajudar no caso da obsessão, e é isso que, tanto no plano espiritual quanto num trabalho mediúnico, né, os orientadores, os doutrinadores devem fazer. Tentar com carinho, com amor, com paciência, mas chamar a atenção para a realidade, para a consciência daquilo que está acontecendo. Você hoje se sente prejudicado e quer, né, prejudicar essa pessoa, quer dar o troco. Mas você está causando um mal para você. E é isso que o irmão está falando. Você se colocou nessa situação que o Cristo ensinou a perdoar. Por isso que essa é uma das grandes orientações do Evangelho, do exemplo que Jesus veio nos trazer do que a gente tem que aprender. Porque quando alguém faz mal para a gente, se a gente se revolta com aquilo e quer que a pessoa pague por aquilo que ela fez, nós estamos presos naquela situação e
talvez indefinidamente, até que a gente se canse e veja que esse não é o caminho. Mas o que ele falou pro obsessor foi isso, né? A algema que te prende, a inquietude e a dor foi fabricada pelas suas próprias mãos. Ainda não sabemos o que essa senhora fez para ele no passado. Ela pode ter feito mal para alguma situação da encarnação dele, mas ele cultivar o rancor, a raiva, o desejo de vingança é uma opção, é uma escolha. O escolher não perdoar e continuar preso a quem te prejudicou, a escolha é sempre nossa. E quando mesmo falando assim, o obsessor responde, porque ele é um espírito que está muito endurecido, está cego pelo que aconteceu por ele, né? E ele responde: nunca, bradou o desventurado, nunca. E ela? Então quer saber por que eu vou me libertar disso? Eu vou deixar ela impune a tudo que ela fez? Então o desejo de toda vingança é querer realmente que aquele que fez o mal pague pelo que ele fez. Então a preocupação dele é: eu vou deixar ela sem responder pelo que ela me fez? Fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou: o senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Então, olha aqui, agora a gente começando a entender qual é o caso aqui em questão. Porque agora esse obsessor está perguntando para o espírito que está tentando ajudar: você que está falando de virtude, você concorda com a escravidão de homens que nasceram livres? Então, olha isso. Isso é consequência, é uma obsessão que está vinculada à época da escravidão. Então, provavelmente, um ex-escravo que já partiu para o plano espiritual, mas não perdoou e está voltando. E quantos a gente não sabe, né, de histórias de espíritos que vivenciaram, né, na época dos escravos, mas apesar do sofrimento, cresceram, se iluminaram, né? E nos trazem, inclusive, mensagens maravilhosas, os pretos velhos e muitos outros, né? Agora, existem os que passam pela mesma situação e se revoltam, não aproveitam aquela condição para crescer, para se iluminar. E então é exatamente isso. É com esse tipo de espírito que eles estão conversando aqui. E esse espírito pergunta: você por um acaso aprova a escravidão? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Então é claro que é justo o que ele está falando, que não se aprova isso que essa mulher possa ter feito. Ela provavelmente foi uma proprietária, né, de fazenda e de escravos, e que tinha senzalas e humilhava e judiava, como a gente conhece na história, de inúmeros. Mas olha como tudo que a gente faz na nossa vida e que aparentemente passa impune na vida encarnada, a gente sofre as consequências do lado de lá. Então esse espírito não perdoou aquilo que ela fez. Porque ele é um espírito ainda inferior. E ele vai atrás dela e quer que ela pague. Então ela está sofrendo as consequências nessa encarnação desse tipo de obsessão de algo que ela fez numa encarnação passada. Olha lá, e ele continua explicando. Esta mulher foi perversa para nós todos. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Então, olha que curioso isso, né? Agora eu me lembrei aqui de um detalhe que eu acho que vale a pena a gente entrar aqui, ó. Vou no livro dos Espíritos, ó. Tem uma questão, a questão 300. Calma aqui que eu vou achar rapidinho, porque vale a pena a gente entender isso aqui, ó.
Eu não lembro exatamente qual que é a questão. Olha lá. Não, não é aqui. Aqui, ó. Questão 295 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta de Kardec para os espíritos. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Então, olha isso, é uma pergunta justamente de uma situação como essa. Alguém fez mal para outra pessoa, esse alguém pode ter sido nós, e isso vale porque a gente tem que pensar qual é o mal que nós fazemos ao outro, ou qual é o mal que nós recebemos do outro. Que tipo de sentimento a gente vai cultivar mesmo depois da morte por alguém que fez mal para a gente? Ou que tipo de sentimento alguém vai cultivar mesmo depois da morte para alguém que nós fizemos o mal? Olha a resposta dos espíritos. Se são bons, eles vos perdoam. Então, olha como isso não tem regra. Depende do espírito que a gente fez o mal. Se o espírito que a gente fez o mal é bom, é evoluído, ele nos perdoa. Mas olha que ele segue, o Kardec, os espíritos seguem ainda com um complemento. Segundo o vosso arrependimento. Agora, se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam até não raro em outra existência. É exatamente o que nós estamos vendo aqui nesse quadro de obsessão. Então, às vezes a gente pode fazer o mal a um espírito que ainda é muito embrutecido e essa pessoa vai guardar o mal que a gente fez. Até quando? Não se sabe. Até que ele evolua, até que ele entenda. E isso acaba com o desencarne, com a vida no mundo espiritual? Não. Isso continua lá e isso pode ir para outra encarnação? Pode. É o que está acontecendo aqui. Essa senhora teve escravos numa existência anterior, fez pelo jeito, mal a muita gente, despertou o mal ou o rancor em muitos espíritos, e esses espíritos, como o próprio obsessor está falando aqui agora, guardam esse rancor dela e vão perseguir ela até que ela pague. E olha o que termina a resposta dos espíritos nessa questão. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Olha que impressionante essa questão com relação a isso que nós estamos estudando aqui. Então, questão 295 do Livro dos Espíritos nos mostra exatamente o que está falando aqui no livro Missionários da Luz. Esta mulher foi perversa para todos nós. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Então, o que a gente às vezes vê de quadro de obsessor aqui, a gente não sabe o que carrega de passado na história desses espíritos que estão, né, vinculados a esse processo. Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Então o espírito ainda continuou falando com aquele espírito que tentava ajudar. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Olha isso. E quantas histórias, quantos filmes a gente não assiste da época da escravidão que mostram essas barbaridades, essas injustiças, que também, se a gente não entende o espiritismo, a reencarnação e tudo mais, a gente acha que isso vai ficar assim mesmo. Não, tudo que a gente faz, a gente colhe, tem consequências, e essa senhora está colhendo as consequências nessa encarnação agora. Não é justo que sofra até que nos restitua. Olha lá, o Espírito está falando, está pedindo justiça. Para ele, isso é justiça. Essa vingança é justiça. Mas ele não entende ainda que ele sofre tanto quanto ela, se envolvendo nesse tipo de vibração que ela criou e que ele fez com que se perpetuasse. E aí ele continua falando. Será crível que Jesus,
o Salvador por excelência aplaudisse o cativeiro, então olha, ele está chamando a atenção mais uma vez do doutrinador, falando assim, você está defendendo toda essa atitude? Você acha que Jesus aprovaria isso? Então olha como é delicado, olha como exige sabedoria e amor para poder se lidar numa doutrinação como essa. Porque o Espírito, ele tem conhecimento. Ele sabe de muita coisa, ele só realmente escolheu o caminho errado. Mas ele argumenta com palavras que muitas vezes nos desequilibram se a gente não tem o conhecimento e o amor, né, adequado para lidar numa situação como essa. E aí, ouvindo tudo aquilo, né, o nosso intérprete, muito calmo, obtemperou. Então, aqui está a diferença de quem deve lidar numa situação como essa. Porque uma conversa como essa e espíritos muitas vezes extremamente sábios, mas ainda envolvidos com sentimentos ruins, eles muitas vezes nos dobram na conversa. Mas o espírito preparado, como esse, né, o intérprete muito calmo, obtemperou. O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco. Então, aí dizendo, você está citando Jesus, então vamos lá. Jesus não aprova, nem aprovaria a escravidão. Ele pregou o amor, mas ele também recomendou o perdão quando te fizessem o mal. Sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Então, sem o perdão, não existe ascensão, não existe solução, não existe bem-estar. E é exatamente o que ele está tentando explicar. Ele não está com raiva do obsessor. Ele não está querendo acusar o obsessor. Ele está falando, está querendo que o obsessor enxergue que o sofrimento que ele está hoje vivendo é o que ele acolheu, o que ele se magoou e não perdoou, e por isso está cristalizado nessa situação. E olha, imaginem há quanto tempo. Porque essa senhora já está numa outra encarnação. Então, já os dois desencarnaram, foram para o mundo espiritual, ela já reencarnou, está agora numa nova encarnação e ele está assim, vibrando nessa situação há anos. E aí ele continua falando, né, o espírito amigo ali. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? É exatamente o que Jesus disse na passagem da mulher que estava sendo apedrejada, da mulher adúltera, e que todo mundo estava querendo condenar. E o que Jesus fala? Que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Aquele que tiver em nível para poder falar assim, ó, eu não tenho nada contra mim e por isso eu condeno ela. Não existia na época e não existe entre nós ninguém que não tenha seus crimes do passado ou do de hoje. Não tem quem não tenha pecado, não tem quem não tenha desequilíbrio ou algo para melhorar. Então, mais uma vez aqui sendo citado as orientações de Jesus. Conseguirá algum de nós condenar alguém tendo sido absolvido dos nossos próprios crimes? Então, por que a gente não tem que ter paciência e amor com quem errou, se os espíritos bons têm paciência e amor com os nossos erros? Neste momento, seus olhos identificam a culpa de uma irmã infeliz. Olha aqui, ó. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Tá vendo? Ele está falando aqui, ele está chamando a atenção para ele. Atualmente, você só está vendo a culpa dela. Só está vendo o que ela fez para você. Mas, e você se envolveu, como ele fala, né, no furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada
e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Então, olha o que o irmão está falando aqui, também deixa claro, porque esse quadro é tão delicado que esse espírito tão revoltado não consegue nem lembrar da parte que ele pode ter cometido, ele se fixou de tal maneira na culpa ou no mal que ela fez, que a memória dele, inclusive, está abafando o que ele também tem de desequilíbrio. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz? Então, olha isso. Aí ele está pedindo. Então, já que você não está se lembrando bem, já que você não está de posse do seu juízo completo, será que não é melhor esperar para que o Pai julgue o que você está julgando? Será que não é melhor deixar na mão de quem realmente entende de justiça e faça com que isso se converta, né, em aprimoramento, em aprendizado, em melhoria para essa irmã? Você não está, o que ele está falando é isso, você não está em condições de julgar, você inclusive não está se lembrando de mais nada. Será que não é razoável esperar para que Deus faça? Se Deus é justo, Deus é bom, não é bom que deixemos para Ele, então, condenar ou fazer o que tem que ser feito aos erros que as pessoas fazem? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos próprios débitos? Então, ele está chamando a atenção para isso. Você não tem condições, talvez você não saiba o que você está fazendo porque você não tem tudo aclarado. O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente. Então ele ficou meio chocado com o que ele estava ouvindo, né? Ele não imaginava ouvir, né, o chamado da atenção para o seu próprio interior, né? Para sua parcela de desequilíbrio ou dos crimes cometidos também no passado dele como espírito, né, de muitas encarnações. Mas mesmo perdido, ele ainda responde: para os mais fracos, suas observações serão valiosas. Não para mim, porém, que conheço as sutilezas dos pregadores de sua esfera. Então, olha isso. Ele quase é conduzido, né, através dessas palavras a refletir, mas ele é duro. Ele fala assim: talvez para outro você conseguiria levar, né, no bico com suas observações valiosas, como ele fala. Mas eu não sou bobo, não. Eu conheço o jeitinho de vocês lidarem com a gente, de tirar a gente, de fazer o que tem que ser feito. Porque para um espírito como esse, ele é dono da razão. Ele acha que ele está certo. Fazer com que assim, não, perdoa. Você não deve ir atrás desse bandido que invadiu a sua casa, que molestou alguém da sua família, que tirou alguma coisa dos seus bens. Quem está desequilibrado, quem está prejudicado, não enxerga assim. Assim, você é bobo. Não é assim que funciona, não. Ele fez, ele vai ter que pagar. Não é assim que muitas vezes a gente pensa quando a gente é prejudicado? E é exatamente o que ele está falando. Ele está espantando a tentativa de doutrinação que o irmão está fazendo. Conheço as sutilezas dos pregadores da sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiedando-se-lhe da ignorância, continuou em tom fraterno. Então, olha isso. O irmão está duro e o irmão que está doutrinando, apesar de ouvir tudo aquilo, porque o que também nós, nas nossas imperfeições, fazemos? Quando a gente ouve uma tentativa, a gente está tentando ajudar. E aquele irmão vem e fala um monte de ironias para a gente, né?
a gente perde a paciência. A gente fala, esse daí não merece. Deixa esse sofrer. Mas não. O que lida com um caso como esse se apieda, né, da ignorância, do sofrimento que esse irmão está envolvido e continua falando em tom fraterno. Não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que, se as desculpas recíprocas, sem as desculpas recíprocas, não liquidaremos os nossos débitos. Então, o que aí ele tenta concluir, fala assim, não, eu não estou tirando a sua razão do que você sofreu. Até porque, como ele fala, mesmo que você perdoe, você vai estar ligada a essa irmã até que tudo realmente esteja um dia resolvido. Mas sem o perdão recíproco, nós não liquidaremos os nossos débitos. Então só vai estar tudo quites quando essas duas almas que se prejudicaram tiverem totalmente harmonizadas entre elas para poder seguir sem nenhum tipo de pendência. E, em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. Então, mais uma vez, ele só para concluir aquela conversa, porque ele está vendo que o espírito não vai ceder, mas ele precisa deixar sementes. Então ele fala assim: o espírito, o credor exigente, geralmente está cego para os próprios compromissos. O credor exigente, então, é aquele que fala assim: não, você fez, você vai ter que me pagar. Você me prejudicou, eu quero de volta. Esse que é muito exigente geralmente está cego para os próprios compromissos, para a sua parcela de culpa com relação àquela situação que está acontecendo. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. Então, não tem nada de errado com o que você está, assim, julgando de um ato que não foi digno que foi feito para a sua pessoa. Então, a sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, então olha o que ele está falando. Você tem razão no que você está falando que foi feito para você, mas a forma de lidar com isso é que está toda errada. Eu não estou vendo vantagem nenhuma da maneira que você está fazendo. E aí ele explica por quê. Além de você aprofundar as próprias chagas, quer dizer, se ela fez isso lá atrás e fez você sofrer, você está fazendo com que esse machucado continue doendo todo dia. Então, e você está cutucando essa ferida todo dia. Então você está aprofundando as suas chagas íntimas com essa atitude que você está fazendo. Mas não só isso. Olha o que ele conclui. Tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Então, além de você estar aprofundando a sua dor, você está se tornando antipático perante todos os outros. Quem é que está aqui achando que você é um espírito legal, do bem? Você está cobrando a justiça do bem, mas com a sua postura, o que você está parecendo? Então aí quando chama a atenção para ele com relação a isso, porque para ele está fazendo às vezes do justiceiro, do que faz justiça. Então ele acha que ele é o. Então se ela é do mal, ele é do bem. Ele não consegue se enxergar como querendo fazer com que se cumpra essa justiça, né, entre aspas, que ele está cobrando, que ele também está do lado do mal. Então você está se tornando antipático aos olhos de todos os companheiros aqui. E aí quando ele fala isso, né, ferido talvez, mas fundamente em sua vaidade. Então olha aí mexeu com a vaidade dele. Porque ele achava que ele estava sendo
o bonzão, né, da história, de fazer justiça com as próprias mãos. Mas aí ele foi ferido, falou assim: você não, você está parecendo um antipático. O obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Então, olha o que o irmão que está conversando com ele pensou. Falou isso, chamou a atenção para a consciência dele, e aí ele falou, ele se virou para o Alexandre e passou, né, uma mensagem para o Alexandre telepática. Será que não é interessante a gente fazer um passe nele para que ele lembre do que ele fez no passado? Para que ele comece a entender de que culpa que eu estou falando? Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças. Olha, aqui que está a diferença da sabedoria dos espíritos mais evoluídos com relação ao que é bom em determinado momento ou não. Algumas coisas que às vezes a gente acha que vai ser bom, às vezes piora. Então, num espírito como esse, às vezes, fazer com que ele se lembre da culpa dele, se ele está tão desequilibrado assim, talvez aumente a violência dele ou o desequilíbrio, não sei. O que o Alexandre está respondendo para ele é o seguinte: não seria oportuno dilatar as lembranças desse espírito nesse momento. Então, aí também está a questão do porquê, às vezes, a gente tem o nosso passado ainda apagado por mais ou menos tempo no mundo espiritual. Por quê? Olha o que o Alexandre continua explicando. Não conseguiria compreender. Então não seria útil, não seria proveitoso. Então não tem por que fazer isso só para ferir ainda mais, só para desequilibrar ainda mais aquele espírito. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Olha a resposta que o Alexandre está falando para a gente. Em alguns casos, eles deixam a gente sofrer por mais tempo para que a gente comece a ter mais sensível o nosso ponto de vista em determinados assuntos, no entendimento. Então, antes de esclarecer mais esse irmão, é necessário que ele sofra um pouquinho mais, porque o sofrimento é como em alguns textos, né? Do Chico Xavier, de Emmanuel, o próprio Cristo falam, né? É como se fosse um arado que abre, né? Um rasgo na terra, no solo do nosso espírito, para que depois consigam algumas sementes lá dentro, né? Bem irrigadas, bem nutridas, começarem a germinar. Num solo árido, como o desse irmão, o solo é impenetrável, a semente não brota. E aí o mais tempo de sofrimento pode trazer algum benefício para esse irmão, nesse caso. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsidiada, cercada de entidades agressivas. Seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Olha isso, agora o André Luiz prestando atenção na, né, entre aspas, suposta vítima, pobrezinha daquela criatura que estava sendo obsidiada. Mas agora a gente já sabe que ela tem um passado de culpa que justifica o que estava acontecendo. É claro que é digno de piedade, claro que é, mas a gente começa a entender que não é de graça. Então, e o André Luiz prestando atenção e nos mostrando isso, né? Ela estava cercada de entidades agressivas. Talvez quantos escravos, ex-escravos, ainda não estavam alimentando aquele ódio por ela, e um deles, né, tomando totalmente o corpo dela, estava governando o corpo daquela mulher. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés. Olha isso. Impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Então, isso
para nós encarnados, que às vezes vemos uma pessoa com reações, né, totalmente descontroladas, pode ser que parece que no diagnóstico, né, do médico, da medicina terrestre, é uma pessoa que ela pode ter esquizofrenia ou uma série de outras patologias mentais, né, tá louco, é dementado. Tudo bem, tem a sua parte, né, do diagnóstico da medicina, que é válido, que tem a sua importância, porque o corpo também sofre alterações com essas situações, mas olha a gente enxergando do plano espiritual o que é que está acontecendo com essa mulher. Era aquela que estava irritada, que estava no trabalho ali para ser beneficiada sem controle. Então era como se fosse uma irmã débil, né? Da sua função mental. Por quê? Porque tinha um espírito totalmente apossado dela, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos ambos, né? Uniam os dois. E ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, olha isso, ele era um espírito ele tinha raciocínio. Ele sabia o que ele estava querendo, ele sabia o que ele estava falando. A desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Então, aos olhos humanos encarnados, ela era uma pessoa angustiada e inconsciente daquilo que estava acontecendo com ela. Mas do lado espiritual, aquele espírito obsessor tinha plena consciência do que ele estava querendo fazer com ela. E olha o que ela falava: salvem-me do demônio, salvem-me do demônio. Gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Então, aos olhos humanos também, vamos voltar ao que a gente pode enxergar por aí. Quem vê uma cena como essa pode pensar, ó, tá louca. Ou às vezes a gente com esse conhecimento que a gente tem, nossa, a coitadinha da irmã tá obsidiada. Ela tá tendo visões que são reais, não são do próprio pensamento. São espíritos que estão envolvendo ela e querendo vingança. E para ela, quem são? São o demônio. Gritava ela sem parar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Então ela continuava falando, meu Deus, quando que vai acabar isso? Olhos desmesuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Então ela olhando, né, pro nada, chegaram todos do inferno, estão aqui, ai, ai. Então são cenas que a gente realmente às vezes vê acontecer na vida real. E são cenas que no capítulo de hoje estão bem explícitas do que pode estar acontecendo, dependendo da situação. É claro que não são situações iguais. Cada caso é um caso diferente, mas de uma maneira geral, nós estamos tendo o exemplo de um dos casos aqui, como que está acontecendo. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Atendendo-me à expectação, esclareceu o instrutor. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Então, olha isso, desde a infância essa senhora já tem esses espíritos acompanhando ela. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu de algum modo subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Então, olha isso, ela teve uma fase dessa nova encarnação dela, que ela conseguiu um certo afastamento, apesar de perceber a presença de algo que atormentava ela, que acompanhava ela, no mundo invisível das sombras, né? Mas por algum tempo ela conseguiu estar livre dessa obsessão mais direta. Então ela não é um espírito que nasceu e cresceu adolescente com todas essas perturbações
e foi sempre assim. Ela teve um período relativamente protegido e equilibrado da encarnação dela. Sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Então, num momento de fragilidade na sua encarnação, aí essa falange de espíritos se apossou dela. E isso explica também o porquê que isso, nem sempre esses episódios acontecem direto. Existem fases, existem momentos de fragilidades, existem momentos de afastamento do espírito que está em busca, né, dessa cobrança, e depois acha, depois encontra. Mas no caso dela, ela já tinha esse grupo de espíritos que acompanhava ela. Mas ela teve um certo afastamento. Mas na fragilidade, no momento em que a vida exigiu um pouco mais, ela, por ser um espírito cheio de imperfeições, de tendências inferiores, abriu toda a guarda e eles realmente tomaram conta dela. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores, e desde então experimenta penosas provas. Então, esse é o caso dessa irmã, que está exemplificado aqui. Nós vamos hoje terminar por aqui, ainda que não tenha dado uma hora, né? Deu 50 minutos que a gente está aqui mais ou menos. Só que a gente não vai entrar no item 4 aqui, porque senão a gente vai estender muito. Então aí vão ser alguns comentários no plano espiritual entre o André Luiz, né, e o Alexandre e os outros ali, com relação ao que a gente acabou de ver no caso dessa senhora, dessa irmã, sendo perseguida ali pelos espíritos infelizes, ignorantes e que só enxergam a intenção de vingança, né? De fazer com que eles paguem, ou as pessoas paguem por aquilo que elas fizeram. Mas tem muita coisa que é muito importante, né? Esclarecedora com relação a esse capítulo, para nós, né? Para refletir, para reestudar, para ir aprendendo durante a semana, talvez voltar aqui, né, nessas instruções, ou no capítulo, no livro, para que a gente entenda, porque é um capítulo que vai realmente nos fornecer muitos detalhes para que a gente entenda o que é uma obsessão, como se lida com uma obsessão, por que não é tão simples, o que tem, né, de passado, de bagagem, que às vezes a gente não faz ideia. Principalmente para quem trata, quem lida com isso, só tendo a visão do mundo encarnado, do mundo material, né? Da ciência que pôde se alcançar até hoje, né? Pela ciência encarnada. Mas hoje, né, a maior parte dos psicólogos e dos psiquiatras que são envolvidos com o espiritismo, eles conseguem já lidar de maneira totalmente diferente com essas questões, porque entendem que tem os dois lados. Então, o que é que pode estar acontecendo e conduzir tendo maior benefício, tendo maior êxito. Mas não só na questão, né, da parte da medicina humana, mas principalmente na questão do aprendizado para nós espíritas, que buscamos entender e cuidar das pessoas que chegam numa casa espírita muitas vezes, passando por situações como essas, porque às vezes esses casos passaram por inúmeros médicos e não tiveram solução. Então, tem casos em que, por exemplo, chegam ao centro espírita e que são encaminhados por médicos que sabem o seu limite e falam: ó, no seu caso é melhor você procurar a casa tal, porque eu tô achando que isso daí tem algo a ver com o que eu não trabalho aqui. E isso já aconteceu, por exemplo, muitas vezes lá no João Estela, chegar alguém que o médico mandou. Então, cada vez mais ampliando as nossas possibilidades, né, de entendimento para poder ser realmente útil, para poder levar o benefício. E não é tão simples. Às vezes a gente acha que, então, entra aqui, nós vamos fazer uma oração, vamos te dar um passe
e está tudo resolvido. Como não é tão simples assim. E como exige, inclusive, preparo, tanto intelectual da nossa parte, quanto uma evolução do sentimento e moral também da nossa parte. Porque quem é que numa conversa como essa iria reagir como aquele instrutor ali do plano espiritual? Realmente não piorando a situação e tentando realmente esclarecer, tentando trazer ao raciocínio certos pontos que vão ser importantes para esse espírito começar a abrir um pouquinho a mente, né, e começar a enxergar diferente o que ele cristalizou. Porque essas situações nada mais são do que um engessamento, uma cristalização de pensamento naquela ideia e não consegue enxergar mais nada. E isso nós fazemos às vezes. Né? Às vezes a gente fixa numa ideia e não consegue abrir, não consegue ampliar e fica ali sofrendo, patinando naquela mesma questão que poderia ser esclarecida se a gente tiver abertura, se a gente tiver humildade, né, para buscar esse esclarecimento, esse conhecimento, esses novos caminhos e enxergar que talvez a gente esteja enganado, né, que o entendimento é diferente. Então tudo isso, né, faz com que a gente pense num capítulo como esse com as questões do nosso dia a dia e do dia a dia de outras pessoas que podem nos procurar. Certo? Oi, Adriana, eu acabei não falando oi, você entrou, mas eu estava no ritmo aqui. Mais alguma dúvida, alguma questão? Marco, eu tenho uma dúvida. Eu Hum, não consegui ainda assistir o encontro passado, hum. e eu não entendi qual foi a relação dessa mulher que esse espírito está, Desse esse, né, obsessor dela. esse obsessor, qual a relação dela com aquela senhora de escravos? É a Essa é mesma a mesma. mesmo? Então, todo o dia de hoje, nós nos fixamos na história dessa. Ela era uma senhora encarnada que estava sofrendo influências, né, mentais, aparentemente mentais, mas então no mundo espiritual o que o André Luiz contou foi isso. Ela era uma pessoa que numa outra encarnação tinha sido dona de fazenda, feitora de escravos, né, e que tinha judiado, né, e tinha sido cruel com os escravos, porque tinha uns que não eram tão cruéis assim, né? Mas ela sim causou muito mal. E esses escravos que ela prejudicou, esses escravos mais endurecidos, se revoltaram e nunca deixaram ela. Quando eles morreram, ficaram do lado de lá esperando ela chegar para continuar, né, perseguindo até ela teve uma nova oportunidade, uma nova encarnação, e eles continuam atrás dela para ainda cobrar o que eles acham que eles devem cobrar do que ela fez por ele. Então é todo mesmo, é uma única história nessa parte de hoje, né? Entendi. Certo? Então é isso. Alguma coisa, Lela? Você ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar, eu sei que não é relacionado a exatamente isso, mas só uma dúvida. Quando se fala de obsessão, é só relacionado a um espírito que quer fazer mal? Ou também é considerado obsessão quando um espírito, sei lá, por paixão ou qualquer outro apego, se aproxime e não queira largar, mesmo que não seja uma, vamos dizer, uma má intenção, né? Mas também é considerado uma obsessão? Ô, Lela, eu não tenho certeza se assim na questão da definição do termo, mas eu acho que sim. Tá, Porque você é obcecado por aquela pessoa e você às vezes não quer prejudicar e você se fixa a ela e não consegue se desligar, a ponto de causar mal para ambas sim. as partes também. Então é uma obsessão sim. Inclusive, Lela, também naquele livro Pensamento e Vida que eu te falei uma vez. Ah, é verdade, eu li. Tem um capítulo que fala que se chama Obsessão. E naquele Eu- capítulo fala que a obsessão, inclusive, não é só de desencarnado para encarnado. Ela pode ser de encarnado para encarnado, É de verdade. desencarnado para desencarnado. Então, a obsessão realmente é uma ligação obcecada, né, desequilibrada entre duas almas por um prejuízo ou por um
um desequilíbrio nesse sentido, um apego que não consegue se desfazer e que causam prejuízo, né? Acabam limitando a liberdade, uma série de coisas. Acho que foi por isso. Eu acho que eu tinha alguma coisa. Eu não lembrava da onde, mas foi isso, é verdade. Eu Eu acho que li vale a aqui. pena a gente reler. Eu também não lembro detalhes desse Eu capítulo. vou reler o livro, eu tô com Eu ele vou aqui, eu vou colocar reler. até no grupo aqui para depois a gente ler. Eu acho que é Ele é, importante. Certo? a linguagem é bem difícil, mas ele é A ótimo. linguagem é difícil daquele livro, mas ele é um livro que ele consegue resumir. O Emmanuel, né? Ele tentou sintetizar um assunto que é muito abrangente, mas É, ele usa palavras difíceis, né? tem, Porque, tem. Mas é ótimo. mas é bom. Então tá joia. Tá ótimo. Tudo bom então, gente. Perfeito. Agradecemos a Deus mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos aqui. Uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Até domingo que vem. Você também, boa noite. Boa É, Obrigada. noite. Tchau, tchau.